A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando no livro agora de 2 Samuel, a história de Davi. Hoje vamos iniciar no capítulo 2, do 1 ao 10, depois João 5, do 1 ao 9, onde o tema é: tudo é no tempo de Deus. Não adianta você se apressar, não adianta você se angustiar. Se Deus lhe fez uma promessa, continue na posição que Ele quer. Porque primeiro Ele trabalha, Ele prepara, para depois Ele abençoar no tempo certo. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Tudo é no tempo de Deus. 2 Samuel 2. Depois disso, Davi perguntou a Deus: o Senhor, devo ir governar alguma das cidades de Judá? Sim, o Senhor respondeu. Veja que ele perguntou. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom. Foi a resposta de Deus. Como é bom ter intimidade. Como é bom tudo apresentar a Deus e descansar nele. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas duas esposas. Uma era Ainoé, da cidade de Jezreel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade do Carmelo. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Veja que ali já começou uma nova história. Uma nova história para Davi, que ia haver muitas lutas ainda. Porque quando a gente ganha uma vitória, não pode descansar. Tem que estar de atalaia, porque ele sempre se levanta, mas o mal só levanta para cair. Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região da Gileade, tinham sepultado Saul. Primeiro eu quero que vocês vejam que os homens foram ungir Davi. Não foi Davi que pediu. Porque quando tem uma promessa, é Deus que faz. Não precisa você estar dizendo a ninguém, nem pedindo nada a ninguém. Precisa você respeitar as pessoas, ficar na posição, porque é como Deus quer. Eles que foram a Davi, ungir ele rei. Agora já Davi soube o que fizeram, como sepultaram Saul. Veja a atitude de Davi. Mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. Veja, ele disse: o nosso rei. Isso é quem tem um coração lindo. Porque Saul não gostava dele, mas ele o amava. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês. Por causa do que fizeram, eu também o tratarei bem. A Bíblia diz: faça com o próximo o que você quer que façam com você. Veja que Davi abençoou eles e disse: eu também vou tratar vocês bem. Sejam fortes e valentes. Saul, o rei de vocês, morreu, e o povo de Judá me ungiu como rei deles. Ele disse: sejam fortes e valentes. E também anunciou que o povo de Judá ungiu ele como rei. Não foi ele que foi pedir. Ele só perguntou ao Senhor qual cidade. O Senhor disse e mandou ele para lá. E o povo ungiu. Porque as coisas de Deus é perfeita e quem faz é Ele. Quando a gente se adianta, grande é o preço. E quando a gente quer uma coisa que Deus não tem com a gente, não adianta de nada, só passa vexame, não é verdade? O comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Isibosete, filho de Saul, para Manaim, no outro lado do rio Jordão. Lá, Abner fez Isibosete rei da terra de Gileade, Azé, Israel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Esse comandante do exército de Saul tinha um filho de Saul que ele fez dele rei, mas ia demorar pouco, porque não era ele. O Senhor deixou bem claro que nem seria mais Saul nem a família de Saul, agora seria Davi. Mas tem pessoas que querem fazer arrumadinho, querem criar problema. Isso não dá certo, que a palavra de Deus é do Rei Eterno, do Rei Supremo. Nada, ninguém faz aquilo que não está na vontade de Deus. Isibosete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi. Veja que o filho de Saul, ele só reinou 2 anos. E aqui diz que a outra tribo ficou fiel a Davi.
E onde ele estava reinando, futuramente ia ser Davi. E não adianta eu querer fazer arrumadinho com Deus, nem você. Não adianta a gente orar para Deus prejudicar aqueles que Deus tem chamado, porque ele não é menino. O que a gente tem que fazer é o bem, porque também as nossas bênçãos chegam, né? O que a gente planta, a gente colhe. Veja que Davi perguntou, veja que Davi esperou, e o povo que ungiu Davi. E o tema é, tudo é no tempo de Deus. E ali já estava se cumprindo com calma as promessas na vida de Davi. Mas Davi não correu e foi lá porque Saul morreu. Não. Ele orou. Qual seria a cidade se ele ia, que ele ia reinar? O Senhor disse Hebron e o Senhor mandou ele ir. Então, tudo é na direção de Deus e no tempo de Deus. Para terminar aqui, João, capítulo 5, 9, do 1 ao 9. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até a Jerusalém. Jesus foi até essa festa. Ali existia um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betzaita. Perto das estradas estava deitado muito doente, um cego, aleijados e paralíticos. Esperavam um movimento da água. Esses homens esperavam o movimento da água, porque dizia que quando o anjo chegasse ali, eles eram curados. Mas naquele momento, quem foi? Foi Jesus. Por isso que é bom a gente esperar em Jesus e orar e adorar e clamar. Porque chega a hora que ele chega. Como ele estava chegando e fazendo tudo que ele tinha prometido a Davi. Ele chega na minha vida e na tua, mas no tempo dele. Porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Pensa bem, só 38 anos, não era 38 dias. E às vezes você está com uma doença há 1 ano, 2 anos, está com uma peleja há 2 anos. Está inquieta, ansiosa, desesperada. Tem calma, tudo tem seu tempo. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Está vendo que Jesus sabia que ele estava doente todo esse tempo? Jesus sabe a nossa história. Agora, claro que a gente não vai parar de clamar, mas ele sabe. Ele é conhecedor de tudo que eu e você vivencia. Só não podemos parar de ter fé, nem parar de adorar ele, nem parar de estar na presença dele. Continuar com ele. Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Quando a água se mexe, cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Jesus perguntou se ele queria ficar curado. Se ele segurar a oportunidade de dizer eu quero, ele foi botar os obstáculos. Não bote obstáculo, só adore. Não reclame, não murmure, só adore, que ele está chegando na tua vida e na minha. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Se levante o comodismo, se levante e tenha fé. Se levante e não murmure. Levantar como Bete, adorando, louvando, jejuando, lendo a palavra e tendo comprometimento com a palavra e estando com compromisso na casa dele. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. No mesmo instante, o homem começou a andar. Deus é Deus. Deus faz proezas e maravilhas. Deus trabalha para aquele que nele espera. Como diz lá em Isaías 64:4. Então ele está trabalhando pela minha vida e a tua. Não questione, também não coloque empecilho, pare de murmurar e de reclamar, porque este homem foi logo botando as dificuldades. Jesus não perguntou as dificuldades. Jesus perguntou se ele queria ficar curado. Então, do jeito que Jesus perguntou e curou, Jesus está na minha vida e na tua. Está na nossa casa, está na tua faculdade, no teu trabalho, está nesse sonho que você tem. Está. Ele só diz: aquietai-vos e saber que sou Deus.
Ele vai ser exaltado com toda a honra, toda a glória e todo o poder na minha e na tua vida. O segredo é ter fé e esperar. Agora lembre-se que tudo é no tempo de Deus. Porque esse homem estava com esses anos todinho enfermo, mas Jesus chegou. Davi perguntou se ia ser rei, o Senhor disse que ia. Perguntou a cidade, o Senhor disse. Perguntou se podia ir, o Senhor disse vá. Mas Davi passou por lutas inumeras, por dores, por tristeza, por traições, até chegar ao início da sua vitória. Então, minha irmã e meu irmão, a gente passa por luta, a gente passa por dor, por tristeza, mas a gente só não pode passar a vontade de servir a Deus. Essa não. A gente serve em tempo e fora de tempo, porque no mundo a gente sempre vai ter aflições, mas eu e você seja forte e tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo na cruz do Calvário. O Senhor tem a chave da morte e do inferno na mão. Então não há impossível para Ele, o tempo é dele, a vitória vai chegar e o nome dele vai ser glorificado na minha e na tua vida. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.